Você está na TV São Carlos. Você vai ficar muito bem informado. Notícias, esporte, reportagens, a informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade, do Brasil e do mundo está entrando no ar. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Apoio Farmácia Rosário, há 80 anos ao seu lado. Olá, São Carlos, nós estamos começando mais um programa Giro da Bola. O esporte de São Carlos e toda a nossa região. Você pode assistir pelo canal 7 ou 99 da TV São Carlos. Espalhe para os amigos, para a família, para toda a sua vizinhança, que agora é Giro da Bola, o esporte de São Carlos e toda a nossa região. No programa de hoje, nós estamos recebendo o presidente do São Carlos Futebol Clube, o Julinho Bianchini, que vai falar sobre o futuro da Águia da Central do São Carlos no futebol profissional do estado de São Paulo. Também com a gente, o comentarista nota 10 do esporte são carlense, Pedro Teixeira Pinto Júnior, que faz companhia pra gente em mais esse programa. E Eduardo Teixeira Cotrim, que também está conosco mais uma vez. E daqui a pouquinho também vai estar aqui o repórter Felipe Rossi para comentar sobre o futebol de São Carlos, o esporte de todo o estado de São Paulo. Para começar, vamos falar do futebol amador. Na semana passada, conversamos com o secretário municipal de esportes, o Zezão Favoreto. O Zuzão nós já estamos reformando, vai ser entregue agora à Liga e à população, totalmente gramado. O Vila Isabel, no dia 20 de abril, totalmente reformado também. Nós já reformamos todos os campos. Também com o presidente da Liga, o Antônio Aparecido Antônio, o Flecha. Sempre jogou 4 jogos no Zuzão, 4 em Água Vermelha, 4 no Vila Isabel. E agora ele não quer ceder de jeito nenhum, diz que vai acabar com os campos. E ontem eu estive com toda a equipe do Giro da Bola, visitando alguns campos do futebol amador de São Carlos. Todo mundo já sabe que o futebol amador de São Carlos não tem campo para que você possa jogar o futebol. Começa dia 28 de abril, esse mês, portanto, o campeonato com 16 equipes do futebol amador aqui de São Carlos. Pra vocês terem uma ideia, eu estive no campo do Vila Isabel, o estádio Álvaro Zuim. E você vai ver as condições que está esse campo para o futebol amador deste ano. Nós estamos aqui na Vila Isabel, no estádio Álvaro Zuim, que também será palco do Amador do Varziano 2013. Como vocês podem ver, a situação aqui é lamentável. O secretário de Esportes, Zezão Favoreto, falou pra gente sobre as reformas dos campos de futebol aqui em São Carlos. Vejam a situação desse campo. Será que o campeonato começa realmente dia 28 de abril ou vai ficar como está? Nós já reformamos todos os campos. Também passamos também pelo campo do Jardim Paulistano, que está totalmente abandonado, e o campo do Chico Preto, que algumas pessoas fazendo um trabalho muito pequeno lá, colocando uma graminha aqui, um graminha ali, mas não é o trabalho ideal do futebol amador de São Carlos. Teixeira Júnior, como é que você entende a situação dos campos? Novamente é o bate-papo nosso aqui no Giro da Bola, em situações difíceis para o campeonato amador aqui de São Carlos. Começa dia 28 de abril. Eu vejo com bastante preocupação. Nós pudemos ver aí através das imagens uma grande reportagem que você acabou fazendo com toda a equipe do Giro da Bola. O estádio da Vila Isabel, que leva o nome de Antônio Álvaro Zuim, o Coelho, um dos maiores esportistas de São Carlos, um dos maiores atletas que passaram pelo esporte amador e também pelo esporte profissional da cidade de São Carlos. É lamentável a situação do Antônio Álvaro Zuim, o campo lá da Vila Isabel. O Chico Preto também não se encontra em boas condições. E o campo lá do Paulistano também, um mato muito alto, uma situação também bastante delicada. Nós esperamos que o secretário de Esportes, o professor José Fernando Favoreto, que está trabalhando aí a todo vapor com a sua equipe no início de uma administração, vai ter trabalho. E nós esperamos que até o final do mês, no início aí, dia 28, do Campeonato Amador, Campeonato Varziano, esses campos de futebol possam estar aí em melhores condições, pelo menos para o início da competição.
Eduardo Cotrim, a situação dos campos continua difícil. E tem um campo também lá na cidade de Araci que não está sendo aproveitado, certo, Cotrim? Sem dúvida. Você sabe, Zaqueu Teixeira Júnior e também o nosso convidado, Julinho Bianchi. Eu acho que o esporte amador de São Carlos vem a cada dia mais sendo abandonado a sua própria existência. E nós temos dito aqui no Giro da Bola que o futebol amador não consegue sobreviver sem que haja o apoio da Prefeitura Municipal, já que os aficionados do esporte amador, eles dedicam a sua vida àquele esporte. Então vocês viram aí a reportagem que o Zaqueu fez para o Giro da Bola, que nós não temos campos para realizar as competições de São Carlos. Disse aqui nesse programa, Zaqueu, o Flecha, presidente da Liga Sul de Futebol, que tem 34 equipes para disputar a segunda divisão de amador, que é o varziano, mais 16 na primeira divisão. Olha, são quantos jogos? Olha, nós vamos no São João Batista, não tem condições de se praticar o futebol. Nós temos o Chico Preto, que está cedido a outra entidade particular, que também é difícil de ser usado. O paulistano começou a reforma, parou no meio, está um imbróglio, ninguém entende o que está acontecendo no campo do Jardim Paulistano, inclusive a população não quer mais esse campo lá, Teixeira Júnior. Nós vamos no Vila Isabel, campo penso, há muito já necessidade de uma ampliação e de reforma e não tem. E um dos maiores bairros populares da cidade, a cidade de Araci, não tem campo de futebol. E é o bairro, Zaqueu, que tem mais times de futebol amador. Então São Carlos está numa situação caótica em relação aos campos de futebol. É preciso que o prefeito municipal e o secretário de esporte olhem para essa questão. Primeiro dotar o amador de estrutura, depois dar apoio também às equipes e à Liga São Carlense de Futebol. Correto, Cotrim. A gente volta daqui a pouquinho com mais esportes. Eu quero falar também sobre o Paulistinha, que recebeu, ou vai receber, foi aprovado na Câmara já, uma verba aproximadamente R$700 mil, foi emendas dos vereadores, para que o clube possa tocar lá na categoria de base. Eu quero saber se isso vai ter também para o futebol amador e para outros esportes de São Carlos. A gente volta já. A informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Apoio Farmácia Rosário, há 80 anos ao seu lado. Atenas Paulista, transportando vidas. Atenas Paulista, transportando vidas. Você está na TV São Carlos. Nossos pais e avós nos ensinaram que ser amigo é estar próximo e pronto para quando você precisar. E nossa preocupação sempre foi estar ao seu lado. Estamos no seu bairro, bem perto de você, nos dias de sol e de chuva e nas madrugadas frias. Vamos até sua casa sempre que você precisa. E isso tudo porque somos parte da história de nossa gente. Farmácia Rosário, há 80 anos ao seu lado. Cuide da saúde de seu veículo. Sancar, um novo conceito em elétrica automotiva. Tudo em um só lugar. Autoelétrico, injeção eletrônica, som, alarme, travas, máquina de vidro, baterias e acessórios. Sancar, especializada em painéis, velocímetros e tacógrafos. Amplo espaço com atendimento diferenciado. Sancar, um novo conceito em elétrica automotiva. Rua Miguel Petroni, 2101. Ou ligue 3372-8600. A informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Nós estamos voltando com o programa Giro da Bola na TV. Você já sabe, pode espalhar para os seus amigos, para os vizinhos, que agora tem o esporte do rádio, agora na TV, com toda a equipe de esportes de São Carlos e toda a nossa região. Hoje, estamos recebendo com muito carinho o presidente do São Carlos Futebol Clube, o Julinho Bianchini, que gentilmente nos atende. E para falar da situação do São Carlos daqui adiante, como vai a Águia Central no futebol de São Paulo. O São Carlos foi campeão em 2005, campanha maravilhosa, uma segundona, depois conseguiu acesso para a Série A3 e depois para a Série A2, quer dizer,
a campanha que o Julinho Bianchini fez em tão pouco tempo no comando do São Carlos. Rebaixamento do São Carlos há poucos dias do futebol de São Paulo. O Julinho veio aqui para falar pra gente como é que vai ficar o time de São Carlos, que representa a região também, no cenário do futebol do interior. Obrigado por ter vindo, viu, Julinho? Boa noite a todos. Parabéns pelo programa, né? Obrigado. Bacana, iniciativa legal. Infelizmente, né? A gente teve um trabalho no São Carlos esse ano e a gente não foi feliz na montagem do elenco, no início da competição, devido ao orçamento que a gente tem para trabalhar, mas isso não é uma justificativa que dá para ser aceitável, mas muito triste pelo descenso, e a gente espera aí dentro desse mês aqui definir algumas situações para poder ver o andamento do São Carlos na competição. Teixeira Júnior. Julinho, o maior erro do São Carlos foi a parceria com o Cincão? Hoje, analisando, sim, mas no início da parceria ela era bastante viável, principalmente na questão financeira. O clube ele não tinha condição de fazer contratações. E a parceria, naquele momento, ela era interessante. A gente acompanhou alguns trabalhos, eu fiquei quase 15 dias em Londrina, acompanhando todo o trabalho da equipe, e a equipe demonstrou, naquele nível de competição em Londrina, no Paraná, demonstrou ser uma equipe competitiva. Só que o nível do nosso futebol ele é muito diferente de qualquer outro estado. Eu imagino que diferença de um estado para o outro, né? Isso, muito grande. E na hora da competição os jogadores sentiram muito isso. E aí o tempo passando, o campeonato ele não dá muito tempo pra gente. Muito rápido, né, Julinho? Muito rápido, é jogo de tiro curto, né? Pra você ter uma ideia, nós preparamos todo o nosso trabalho para jogar 70 dias. Então é muito pouco tempo. Então a gente começou o campeonato dia 25, dia 30 acabou de março. Então são 65 dias aí que a gente trabalhou. Então você tem muito pouco tempo para arrumar o time. Na mudança, quando o Edmilson veio, a gente demorou 3 rodadas para colocar todos os jogadores em condição de registro, nem em condição de técnica de agrupar, de documentação, de tudo. Só para documentação nós perdemos 3 rodadas. E aí, como eu falo que tudo que começa errado termina errado, mas eu imagino que serve como aprendizado para a gente que tá no futebol, e a gente tem que melhorar. Eu acho que foi um erro, a gente assume o erro que cometemos, mas a gente vai continuar trabalhando para poder o São Carlos, né, ser um time de futebol de maior representatividade no futebol da cidade. Eduardo Cotrim, você que participou de outros governos aqui em São Carlos, e eu quero te perguntar o seguinte: o prefeito de São Carlos, o atual Paulo Otomani, esteve recentemente no estádio, aliás, no último jogo, São Carlos e Red Bull em casa, mas o time do Bragantino usa a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico, Água e Esgoto do Estado de São Paulo, na camisa, usou na Série B. Volta Redonda usa também, investe em sua cidade. Como é que pode, o poder público participar de um time profissional, ajuda? De que maneira? O Zaqueu, eu sou uma pessoa que defendo uma tese que é diferente de quase todos os políticos e esportistas de São Carlos. Eu entendo que é possível sim o poder público ajudar o futebol profissional. Minha posição clara é essa: não existe aí qualquer forma de ilegalidade. Evidentemente, no caso da Sabesp, ela é uma empresa, ela disputa mercado, ela é uma empresa de economia mista, diferente do SAI de São Carlos. Mas eu entendo que também o poder público pode investir no esporte, no sentido, elas não podem, o poder público não faz publicidade? Publicidade institucional, porque o futebol no Brasil, ao contrário de outros países, ele é uma cultura brasileira. Ele é uma atividade cultural, eminentemente cultural, e a legislação que fala sobre subvenções, você falou agora há pouco da subvenção ao Paulistinha, a Lei 4.320, é uma lei que diz de como você repassa dinheiro para entidades privadas. Eu entendo, é muito difícil, pode ser contestado, que você pode ajudar o futebol profissional também, não só o amador.
mesmo porque é uma atividade cultural. Então eu acho que a gente tem que procurar. Eu acho que o São Carlos, eu vou perguntar ao Julinho, tem muito pouco apoio da população de São Carlos. O número de torcedores que frequentaram o estádio Luizão era pequeno, porque também a equipe, evidentemente, né, Julinho mesmo me disse isso, não atrai um público grande. Falta apoio público, apoio empresarial na cidade de São Carlos. Mas eu quero perguntar ao Julinho o que ele pensa para o segundo semestre. Já conversou com o prefeito Paulo Otomani, já conversou com o secretário de esporte José Fernando Favoreto, porque na verdade o futebol tem que ser de compartilhamento, tem que ser a sociedade como um todo são carlense ajudando o São Carlos, que é uma iniciativa. O Julinho é empresário de outro ramo, ele trabalha para o futebol porque é um aficionado, assim como todos nós que fazemos um programa de esporte, que nós somos malucos por futebol, pelo esporte, nós gostamos. Então futebol é isso. Então eu queria saber o que ele já está pensando para o segundo semestre. Eu tenho uma definição, eu sempre falo que o São Carlos é um patrimônio da cidade e por qualquer questão que seja, eu sempre vou fazer com que o São Carlos seja um clube da cidade. Eu tenho o meu pensamento como presidente, como gestor do clube. Na situação que o clube vive hoje, com a arrecadação que ele tem, eu, Julinho, não tenho mais interesse em permanecer à frente do São Carlos. Por quê? Porque é muito difícil para mim trabalhar no futebol com a receita que tem. Além da gente sofrer muito, porque a gente se dedica demais para fazer isso, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente encontra barreiras para poder alcançar a meta daquilo que a gente quer. Então, eu acredito que o São Carlos tenha outras pessoas que possam trabalhar à frente do São Carlos. Mas na situação que está hoje, se continuar da maneira que está hoje, com a receita que o clube tem, eu não tenho mais condições para poder estar à frente do São Carlos. Se a gente conseguir melhorar essa condição de trabalho em tudo, não só financeira, também tem que ter a condição de um estádio em condições. A gente pode até pensar em continuar. Do contrário, eu fiz a minha contribuição para o futebol profissional da cidade. Eu acho que a gente fez um trabalho muito bacana no futebol e eu acredito que esse trabalho deve continuar, ou na mão do Julinho ou na mão de qualquer outra pessoa. Legal, Julinho Bianchini continua com a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre o esporte e futebol de São Carlos e nossa região. A informação em tempo real, os principais acontecimentos da nossa cidade. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Apoio Farmácia Rosário, há 80 anos ao seu lado. Continue ligado na nossa programação, aqui no Canal 7 ou 99. Oferecimento Labi Bolsas e Acessórios, Rua Miguel Petroni, 2401, no América Shopping Mall. Esse é meu lugar! O melhor samba da região, Toca da Crioula, Rua Visconde de Inhaúma, 660. Você está na TV São Carlos. Variedade em carnes, amplo espaço, congelados, massas, espetinhos, linguiças, carnes nobres e aos finais de semana, maionese, farofa e muito mais, como os deliciosos assados que farão sua mesa ficar ainda mais especial. E no Parque Fair temos a Boutique da Carne, com muita praticidade, e os deliciosos assados aos finais de semana. Casa de Carnes Santa Paula, em 2 endereços para melhor atendê-los, no Santa Paula e no Parque Fair. Nossos pais e avós nos ensinaram que ser amigo é estar próximo e pronto para quando você precisar. E nossa preocupação sempre foi estar ao seu lado. Estamos no seu bairro, bem perto de você, nos dias de sol e de chuva e nas madrugadas frias. Vamos até sua casa sempre que você precisa. E isso tudo porque somos parte da história de nossa gente. Farmácia Rosário, há 80 anos ao seu lado. A informação em tempo real,
Os principais acontecimentos da nossa cidade. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Estamos voltando aqui no Giro da Bola, Canal 7 ou 99. Canal a cabo, TV São Carlos, você pode avisar os amigos, o esporte agora na TV de São Carlos e toda a nossa região. Felipe Rossi, abraço para você. Um abraço a todos aí, e eu gostaria de começar já perguntando para o Julinho. Julinho, esse segundo semestre, como já estavam conversando, né, como é que está na sua cabeça? Já respondeu já um pedacinho, eu gostaria de perguntar diretamente em relação ao time. Tem jogador que fica, até comissão técnica, como é que está? A equipe está toda sendo desmanchada, né? A gente já está rescindindo com todos os atletas, comissão técnica, com todo mundo, para a gente aguardar aí uma posição daquilo que a gente vai fazer. Existe um tempo que a gente deu para a gente para poder reorganizar, mas está sendo eliminado praticamente tudo. A gente está fazendo um limpa geral para, se tiver que voltar de uma forma diferente. E o prefeito, amigo seu, até de infância, o Geraldo Vignoli, que comanda Catanduva, dá um apoio total para o esporte lá, viu? Olha, realmente a cidade de Catanduva, os políticos, os esportistas, o empresariado hoje de Catanduva, voltado para a Catanduvense. E a Catanduvense vai brigar e já está brigando para voltar para a elite do futebol paulista. Julinho Bianchini, agora nós falamos agora há pouco sobre os campos de futebol de São Carlos. Mas o Luizão também, você fez várias reformas por conta própria, não tem condição total aí, né, Julinho, de praticar o futebol, não só o gramado, mas a estrutura total do estádio. Não, o estádio do Luizão é um estádio bem antigo e precisa fazer bastante coisa. O gramado também, existe 7 tipos de grama no estádio do Luizão. É difícil você cuidar de um campo que tem 7 tipos de grama, cada grama de um tipo. É um estádio que não tem uma irrigação ainda, eletrônica, automática, que seja. É necessário fazer bastante cuidados no São Carlos. 7 anos que o São Carlos existe. Subiu várias vezes, 9 anos, Julinho. 9 anos. Nunca se pintaram o estádio de azul e amarelo, nunca pintou o estádio, nunca consertou o alambrado em condição. A última reforma, se eu não estiver errado, foi com o prefeito Vadinho de Guzzi, saudoso Vadinho de Guzzi, quando comandou São Carlos. É verdade. Uma reforma geral no estádio. O Luizão necessita de uma grande reforma, se é assim que nós podemos chamar. Uma reforma total, não parcial, como ela vem sendo feita aí durante alguns anos. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o Julinho. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo gostaria de fazer essa pergunta. O presidente Julinho Bianchini continua à frente do São Carlos. São Carlos disputa a Copa Paulista e o Edmilson de Jesus, depois desse grande trabalho mais uma vez, é o favorito? Eu vou responder elas em uma única. Se a gente conseguir ter um apoio maior, eu continuo. Se não, eu não continuo. Então, eu tenho essa linha comigo. Trabalhar do jeito que está, eu não consigo mais trabalhar. Então, se eu não estou conseguindo já me doar mais daquilo que eu posso, não estou conseguindo ser a pessoa que o São Carlos precisa. Porque eu falo que conseguir captação de recursos, conseguir um recurso maior, isso faz parte da diretoria. Então, se eu não consigo nada maior que isso, é porque eu não tenho condição de conseguir mais. Então, a gente tem que abrir espaço. Agora, como, Julinho, que o Paulistinha está sendo aprovado em uma verba de quase 700 mil reais e o São Carlos deixou de jogar a base por falta de apoio nesse sentido? Você não quis mais jogar a base aqui no futebol de São Paulo? A gente não jogou a base porque a gente tinha condição financeira para jogar. Desde o ano passado a gente não joga a base. Desde 2011 que a gente não joga mais base. Então, por quê? Porque a gente não tinha apoio para jogar a base. Eu acho que se o Paulistinha está tendo essa oportunidade de poder disputar as categorias de base através de uma parceria com o poder público, acho que ele tem que aproveitar e aproveitar bem. Agora, nós não tivemos essa condição, embora a gente apresentou um projeto no começo do ano para a Secretaria de Esporte para ser analisada a possibilidade da gente disputar as categorias, e a gente não obtivemos resposta, se pode ou não pode, se dá ou não dá. A gente só teve um questionamento com relação aos valores, que foi nos oferecido 50 mil reais no ano para se tocar uma categoria, e a gente não tem. A gente, infelizmente, o futebol ele tem um custo muito alto, então a gente não conseguiu ter uma condição para poder ter. Agora, eu acho que
eu tenho que sempre olhar o São Carlos e ver. É um clube que está fazendo um trabalho, precisa de mais apoio. Se não tiver esse apoio, não tem como ter futebol do nível que a gente está fazendo. Embora caiu de divisão, mas é um clube que trabalha corretamente, é um clube que trabalha direito, é um clube muito transparente e muito enxuto na sua administração. Por isso que a gente consegue trabalhar com a receita que a gente tem. Destaque final seu, Felipe Ossi? Só lamentar o descaso que a gente vê com o São Carlos, né? Um clube que está aí quase 10 anos, ano que vem vai fazer 10 anos, né, Julinho? Então, 2004 o São Carlos. Espero que essa situação mude agora com essa queda. Teixeira Júnior. Olha, pelas colocações do presidente Julinho Bianchini, eu tenho muita preocupação em relação ao futuro do futebol profissional da cidade de São Carlos. Porque a verdade, pelas suas colocações, pelas suas respostas, falta apoio do poder público. E o Cotrim fez aí uma ressalva muito importante em relação ao poder público. E falta também apoio do empresariado, do comércio da cidade de São Carlos. É muito difícil. Eu sei a dificuldade, porque eu já estive lá. Eu sei a dificuldade que você tem passado junto com seus companheiros de diretoria. Nós esperamos que São Carlos possa aí ter um alerta das suas autoridades e que possa realmente apoiar o futebol profissional, porque eu volto a repetir, eu tenho dito isso já há várias décadas. O futebol profissional é o mais barato e o maior embaixador de uma cidade. Presidente Julinho Bianchini, obrigado por ter vindo, Julinho, aqui no programa Giro da Bola, que você possa voltar outras vezes para falar mais da Águia da Central. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder estar explanando o nosso trabalho. E agradecer ao Cotrim pelo convite e um abraço a todos vocês aí. Obrigado, Julinho, obrigado a todos. Termina agora mais um programa Giro da Bola na TV, Canal 7 ou 99 TV São Carlos. Obrigado. Você vai ficar muito bem informado. Notícias, esporte, reportagens, a informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Nada igual. Aqui no Canal 7, TV São Carlos.